Senti o cheiro da comida dos restaurantes e eu não tinha dinheiro para almoçar. E muito menos para tomar um café da manhã tão reforçado, né? Bom, realmente foi ridículo, porque até a minha própria família falou comigo assim: ei, para, tá feio, tá? Foi, A sua Simara. risada, o que eu mais pedi a Deus foi reconhecimento, né? E respeito pela minha profissão. E hoje, graças a Deus, nós somos referência em melasma, tanto como capixaba, quanto nível Brasil, quanto nível internacional. Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube. Antes de eu conversar com essa pessoa que está aqui, que é um exemplo para toda mulher capixaba, com toda certeza, vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, me ajudar a crescer no YouTube, que é uma rede linda, mas é difícil crescer no YouTube, então bora me ajudar. Hoje eu estou com uma pessoa, ela já foi manicure, vendedora de semi-joias e hoje ela é dona de uma marca poderosíssima. Ela é a Simara Lebelli ou Labelli? Labelli. Labelli. Ela é criadora de um método revolucionário no tratamento de melasma, né, Simara? Isso mesmo, Que gente. é o método Célula. Seja muito bem-vinda, Simara. Obrigada, é um prazer te conhecer. Você é ainda mais linda pessoalmente. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, né? E poder compartilhar a minha história um pouquinho, não só com vocês, mas com todas as mulheres e com todos os telespectadores do podcast, né? Que é uma honra falar um pouquinho da minha história, né? Você hoje é conhecida internacionalmente. Sim. Mas você é de onde aqui do Espírito Santo? Eu sou da Serra. Da Serra. Que Eu exemplo. sou da Serra. Não, eu quero ouvir sua história, sério. Eu quero saber tudo, assim, como você começou, em que momento você se tornou a Simara que criou o método Célula. Conta, Simara, por favor. Vou contar tudinho pra vocês Conta tudo agora. Pra saber. Ai, não, sério, a sua história é muito boa. E eu posso confessar que é a primeira vez, tá? Que eu conto a minha história completa, acredito, sério? né? É a primeira vez. Ai, que honra. Aqui. Então, tudo começou quando eu tinha os meus 12 anos de idade, né? Eu vim de uma família muito humilde, onde nós não tínhamos... nós só tínhamos o básico dentro de casa, que seria arroz, feijão, água, né? Muito difícil comer uma carne final de semana. E eu sempre ia, né, na casa das minhas primas, tios, e eu via a geladeira que era totalmente diferente da minha. E eu sempre quis algo melhor. E eu falo que o método Célula iniciou quando eu era bem pequena. Porque eu sempre falava com meu pai e minha mãe que eu ia vir no mundo para trazer algo diferente. Eu falava isso. Meu pai até hoje, né? Minha mãe, no caso, fala: Simara, você sempre falava quando era pequena: mãe, eu vim nesse mundo pra trazer algo diferente. Não sei o que é ainda, mas eu sei que eu vim pra mudar alguma coisa, eu falava. É verdade. Nossa, gente. E aí começou, né? Nessa fase, assim, quando eu comecei a entender as coisas, eu vi que aquele alimento que eu vivia dentro da minha casa era um alimento comum, mas que eu precisava de algo mais, né? Era um iogurte que eu não tinha dentro da geladeira, era um biscoito recheado, um piraquê de morango que eu adorava comer, mas nós não tínhamos, né, condições de comprar. Meu pai sempre trabalhou muito em roça, né? Sempre foi caseiro. Minha mãe trabalhava em casa de família. Então, eu nunca tive uma vida, assim, confortável, né? Mas meu irmão, até mesmo em alimentação, casa, a gente não tinha. E ali eu comecei a perceber que tinha que ser algo mudado, né? Tinha que ter alguma transformação. Mas com o salário do meu pai e da minha mãe, dava pra gente só sobreviver, né? Não dava pra querer impor algo, né? Nós tínhamos essa mesmo quando criança a gente tinha essa cabecinha. Como que eu vou impor pro meu pai? Porque eu sei que ele não tem o dinheiro para comprar. Então, eu acredito que isso doía também no coração dele, além de nós. Então, com os 12 anos, minha mãe trabalhando numa casa de família, aqui na Praia do Canto, inclusive, aqui em Vitória, ela falou: minha filha, por que você não faz unha?
Ela falou comigo. Falei, por que, mãe, unha? Porque vai uma manicure lá na casa de uma patroa minha. E ela faz unha e, tipo, ela recebe num dia R$60. R$60 há praticamente 15 anos atrás, vamos colocar assim, 20 anos, né? 20 anos atrás. Era muito dinheiro, R$60. Porque eu me recordo quando a gente ia numa feira, a gente colocava um carrinho de feira ali, colocava R$20 e saíamos com uma geladeira muito farta de legume, de fruta, né? Que era uma alimentação riquíssima em nutrientes, minerais, enfim, que é o que a gente precisa. E eu falei, é verdade. Como é que funciona isso? Aí minha mãe falou, olha, tira a cutícula assim, você pode pintar dessa forma, porque eu observo a menina fazendo a unha. Então, a minha mãe, ela falou isso comigo. Eu falei, mãe, como que faz? Ela falou, se você quiser, no primeiro pagamento eu compro um esmalte, um alicate pra você. E aí, a gente começa. Eu falei, sim, mãe, eu quero. Falei com ela. Então, naquela época, eu comecei para comprar os meus esmaltes, né? Eu comecei cobrar da minha avó, da minha tia, R$3 para poder fazer pé e mão dela. Sério? Delas, Então, ali eu comecei a desenvolver a técnica e habilidades. Você não teve aula? Não, nada. Eu comecei sozinha, treinando na minha avó, na minha tias, no meu cunhado. Meu cunhado, ele né, trabalhava numa açougue. E eu lembro que eu tirava muito bife, sabe? Que fala assim, né? Aqueles machucadinhos da unha. E ele falava assim, ó, tem que melhorar mais um pouquinho. Então, Olha eu comecei isso. a melhorar, me aprimorar mais. E aí, eu fui desenvolvendo essa habilidade em fazer unha. Você tinha fiz... quantos anos, assim? Eu tinha 12 anos. 12 anos, E aí, passou um aninho, mais ou menos. E eu comecei a ter clientes mesmo. Só que eu ia de um bairro para o outro a pé. Quantas vezes, sabe? E eu me emociono e tenho muito orgulho da minha história. Porque eu falava assim, que bom que hoje, no final de semana, eu tenho esse dinheiro quando eu chego em casa da unha e eu proporciono uma verdura, um iogurte, uma fruta, um bife de hambúrguer que eu gostava muito, eu e meu irmão, sabe? Um macarrão para poder comer. Então, isso, assim, me emociona muito em falar, por quê? Porque hoje nós temos que dar valor, sabe? Sim. Em muitas coisas que nós temos e que não tínhamos antes. Né? E aí, depois desse processo, né, que eu fui fazendo unha, cliente, minha tia me chamou para poder ir para o salão dela. Trabalhei no salão e uma paciente minha, hoje paciente não, né, Bruna, é uma amiga e cliente na época de unha. Eu sempre fui muito caprichosa, né? E ela chegou resumindo tudo. E uma médica também daqui da Praia do Canto, doutora Leonor Bueno, inclusive. Ela é clínico geral e obstetra. Ela trabalhava num postinho de saúde do meu bairro e ela viu em mim um potencial de crescimento muito grande. E ela falou bem assim, por que você não faz um curso de estética? E eu falei, estética? Eu nem sabia o que era estética na época, né? E eu falei assim, tá, eu vou pesquisar o que é estética. Mas eu sempre gostava muito de fazer massagem e eu sempre queria saber o porquê que nosso coração batia dentro de nós. O porquê que, às vezes, dentro de nós, existimos, às vezes, algum barulho, sabe, na barriga. Eu falei, gente, o que tá acontecendo por dentro? Eu sempre fui muito curiosa para saber. Sobre veias, eu queria saber o porquê que o sangue passava dentro da pele. Então, eu era muito curiosa em relação a isso. E aí, essa paciente minha, cliente de unha, na verdade, né? Falou bem assim, Simara, eu vou ver o curso para você e você vai, né? Quem sabe você não entra na área. Eu falei, só que eu não tenho condições de pagar um curso de estética, porque na época era um valor bem mais agregável do que eu já ganhava. E o meu marido estava para sair de uma empresa. E ele falou bem assim, amor, eu quero te dar um presente. Aí eu falei, é mesmo? O que você vai me dar de presente? Aí ele falou bem assim, escolhe alguma coisa. Eu falei, depende do valor. Mulher assim, né? Depende do valor. Ele falou bem assim, olha, escolhe, quem sabe, né? Eu não vou te dar esse presente. Eu falei, eu quero um mostruário de prata e de semijoias. Aí ele, não, calma aí, né? É um presente. Eu falei, não, se você puder, eu vou te apresentar o que eu penso. Com esse mostruário, eu fazendo unha, né, a cliente que vai estar fazendo a unha, enquanto eu vou estar no pé dela, ela vai fazer a unha dela e vai olhando o mostruário de prata e de joias e ela vai comprando. No final eu anoto e logo, logo te pago. Falei com ele. Na verdade, não vai ser um presente, vai ser algo que você vai me emprestar e eu vou te devolver logo em seguida. E aí foi acontecendo. E a doutora Leonor, né, Bueno, falou bem assim comigo, Simara,
faz o seguinte, eu vou te dar um dinheiro agora. A unha deu quanto? Aí eu falei, deu R$20, né? Na época, na verdade, não era R$20. Na época era R$13, meu pé e mão. Ela falou, deu R$13, eu vou te dar 150. Eu falei, por que você me dá 150? Aí ela, porque eu quero que você compre uma máscara hidratante facial pra mim, pra você me dar uma drenagem na face. Eu falei, mas eu nem sei drenagem. Ela, não, eu vou te ensinar como as meninas em Praia do Canto fazem em mim e você faz. E ela me ensinou. Essa primeira história que eu tô contando, eu tô falando de verdade, foi tudo que aconteceu. E ali eu comecei a fazer essas manobras e eu adorei mexer com esses produtos. E toda vez que ela vinha lá fazer a unha, ela queria que eu fizesse massagem nos pés dela, a drenagem no abdômen dela. E ela fazia essas técnicas, é assim que faz com a mão e tal. E eu sempre fazia. E aí eu comecei a fazer o curso na área de estética. Com o dinheiro da unha e das semijoias. E das semijoias, que eu estava já ganhando. E aí, um belo dia, né, antes de começar o curso da área estética, eu pensei, meu Deus, 2 anos, porque na época não tinha faculdade, né, na área estética. Eu vou pegar esse dinheiro, mas e se no decorrer do tempo eu não conseguir, né? Eu vou perguntar ao meu pai se ele consegue. Mas eu ainda sabia do salário que ele ganhava, do salário da minha mãe. Mas era como se algo... Era como se eu tivesse uma segurança, sabe? Aí eu falei com ele, falei, pai, eu tava pra tomar banho, eu lembro disso, e eu falei bem assim, pai, eu tô pra fazer um curso de estética. Será que o senhor me ajuda? Se faltar algum valor, alguma coisa, o senhor me ajuda? Ele, qual o valor que é? Eu falei, 380. Ele, claro, minha filha, eu te ajudo. Aí eu entrei pro banho. Quando eu saí, ele falou bem assim, mas espera aí, é 380 uma vez só, né? Aí eu falei, não, pai. Por quanto tempo? Eu falei, 2 anos. Aí ele, 2 anos você vai pagar? Você falou, minha filha, pega esse dinheiro e guarda, compra alguma coisa pra você, por quê? Não culpo ele, né? Não culpo porque meu pai sempre trabalhou na roça. Meu pai, ele sempre quis dar o bom, do bom e do melhor pra nós, mas ele não tinha condição. Sim. Então, talvez ele pensou, por um momento, o dinheiro investido poderíamos trazer em alimento, em algo que ela quisesse comprar para ela. Uma calça jeans, por exemplo, porque meu sonho era ter uma calça jeans e eu não tinha. Eu esperava roupas, na verdade, das minhas primas finais de ano, né? Para trocar. Pra falar bem assim. A gente sabe que é isso, né? Pra trocar. E eu falava assim, meu Deus, será que ela vai me dar aquela outra roupa? Porque eu adorei aquele look nela. Mas será que em mim vai ficar bom? E acabava que eu não ganhava, às vezes, aquela roupa. Sabe? Então, a minha história, um pouquinho de vida, é relacionada a isso. E aí, eu fiquei muito triste nesse dia. Falei com o meu namorado, que hoje é meu esposo, naquela época. Falei com ele, olha, não tem jeito. Vou recorrer a você. Eu acho que papai não vai conseguir me ajudar. E aí, eu não sei se eu vou conseguir contar agora, porque essa história é o que mais me motiva. Quando eu fui pro curso, né? Iniciei esse curso. Eu ficava o dia inteiro no curso. E eu senti o cheiro da comida dos restaurantes. Eu sei o que você tá falando. Ai, Simara, você tá dando entrevista uma chorona. Eu senti o cheiro da comida dos restaurantes e eu não tinha dinheiro para almoçar. E muito menos para tomar um café da manhã tão reforçado, né? Mas eu me destacava muito no curso de estética. E era aquilo que me motivava. Então, eu sentia aquele cheiro. E às vezes eu tinha talvez um dinheiro da coxinha, muitas das vezes. Mas eu não tinha dinheiro para o almoço, porque eu sou apaixonada com carne. Eu sou bem uma carnívora. E aí, eu realmente, por muitas das vezes, eu lembro não sei se vocês conhecem até, bem próximo do curso onde eu fazia, que era o restaurante Tonines, ali em Vila Velha. Vila Velha. Eu sentia aquele cheiro da comida quando eu passo ali na frente. Eu lembro muito bem disso. E aí, resumindo, né, um pouquinho da minha história, porque é bem grande. Eu, no salão ainda da minha tia, fazendo unha, com dinheiro de semijoias, ajudando a minha família. Graças a Deus, depois disso, nunca faltou nada dentro do meu lar. Nem dentro do meu lar e nem na minha família, inclusive. Porque Deus, ele é poderoso para honrar a gente e saber exatamente o nosso legado aqui nessa terra. E um anjo do Senhor, eu falo, né? Que foi a Bruna, uma grande amiga minha e cliente de unha.
chegou para mim um dia, hoje ela, assim, ela é referência na área de pré-moldados aqui, nível Brasil e nível internacional também, a empresa dela, que é o Bela Vista. E ela chegou para mim e falou assim, Si, você tá fazendo unha aqui, eu sei, quanto você paga a sua tia aqui? Aí eu falei um valor bem mínimo para ela, e ela tinha muito imóvel, e ela começou também, a história dela é linda, 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 linda de vida, dela e do esposo dela. E ela virou pra mim e falou bem assim, vai lá em casa hoje, que eu preciso que você veja um espaço que eu tenho lá pra minha mãe, porque eu sei que você é empreendedora, você tem umas ideias de decoração e tal, e eu preciso que você veja. Eu peguei minha bicicleta, fui rapidinho na casa dela, chegando lá, eu vi o espaço dela, mais ou menos assim, em uns 6 metros quadrados, mais ou menos, o espaço era bem pequenininho. Mas eu vi aquele cantinho ali, ela falou assim, minha mãe mexe com costura e eu preciso ter alguma ideia. Aí eu falei, e aqui eu colocaria uma divisória e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E falei com ela, ela virou pra mim e falou bem assim, amanhã, se você quiser, eu te trouxe aqui na verdade, porque se você quiser, claro, você vai sair daquele cantinho lá e esse espaço agora é seu. Eu tomei um susto. Do nada? Do nada. Eu falei assim, como assim, amiga? Não, eu não tenho dinheiro para poder pagar o aluguel, você sabe disso. Ela falou bem assim, esse espaço aqui é seu. Eu sei que você é muito honesta com as suas coisas. Se você quiser, você me paga o que você paga a sua tia. Que era o valor de quê? R$80. Que eu ajudava minha tia na água. Sim. E na luz que eu gastava fazendo a unha. E eu falei assim, sério, Bruna? Ela falou assim, sério, pode começar aqui. Eu lembro muito bem que era na rua da feira do meu bairro. Com mais ou menos, eu coloquei 2 manicures para trabalhar comigo. Juntamente comigo, que ali eu já fazia estética, fazia limpeza facial, fazia, né, drenagem e tal. Numa outra salinha que eu fiz de divisória. Mais ou menos com 6 meses, eu me recordo bem. 6 meses, o esposo dela parou com a caminhonete em frente. Meu espaço era no sábado. E ele virou para mim e falou bem assim... E aí, abençoada? E ele, assim, é igual um pai pra mim, os dois, né? Ele falou bem assim, e aí, abençoada, como é que tá aí? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele falou bem assim, mas essas pessoas que tá aqui fora tá esperando o horário? Eu falei, tá. Tinha mais ou menos umas 10 mulheres, assim, no murinho, assim, encostado, esperando a unha. Uma acabar pra outra vir. E olha que eu atendia por hora marcado. E mesmo assim, tinha gente esperando. Aí eu falei bem assim, sim. Ele falou assim, quando acabar aí, você vai ali em cima comigo? Eu falei, vou. Tudo bem, nem imaginava o que era. Ele me levou num espaço, depois que acabou o expediente, ele me levou num espaço de mais ou menos, não tem nem ideia, assim, do tamanho que era. Tipo, uns 600 metros quadrados, acredito que era esse espaço. Era um galpão de um antigo supermercado, e era deles aquilo ali. Aí ele falou bem assim comigo, Simara, eu tô pensando em montar uma clínica de estética e salão aqui em cima. Na hora eu pensei, eu falei, não é possível que ele vai querer ser meu concorrente, só porque ele viu as pessoas ali. Não, você pensou isso porque é tão difícil as pessoas ajudarem outras, né? Que a gente já fica logo... E não querer nada em troca. É isso, né? Assim, isso, Simara, é isso. E a gente, assim, hoje no mundo que nós estamos, nós não vivemos muito isso, né? Naquele tempo atrás e hoje, inclusive... E eu falei assim, mas na hora eu só pensei. E eu falei assim, Silvio, eu faria. Ele fala aí o que você faria. Aí eu falei, aqui eu colocaria um ar-condicionado central. E aqui eu fui vivendo, na verdade, aquele momento com ele, os sonhos de Deus na minha vida. Que era o que eu pensava. Aqui eu colocaria uma sala de noiva. Aqui eu colocaria os 2, 3 lavatórios. Banheiro, um jardim de inverno. Aqui eu colocaria uma almofada, um puff bem à vontade para o paciente. Se quiser sentar no sofá, ele vai ter. No puff, ele quiser ficar mais à vontade. Aqui seria a sala de unha, o spa dos pés. Aqui seria uma área de estética, onde eu iria atender meu paciente, sabe? Com várias musiquinhas relaxantes e tal. Tudo isso você já tinha na sua mente, que era o seu sonho. Era o meu sonho. Você só verbalizou o seu sonho. Pra ele, né? E Deus, eu acredito que ele falou bem assim, fala pra ele, porque tem até um louvor que fala assim que não conte os seus maiores sonhos pra ninguém, né? Mas eu acredito que Deus, ele colocou esse anjo ali, anjo que eu falo, que foi o Silvio e a Bruna, pra eu falar o meu sonho pra ele. E eu desci aquelas escadas, e até a escada eu falei, eu pintaria a escada de vermelho, porque a escada aqui, quando você sobe, o paciente ele vai achar que ela tá num tapete vermelho.
E eu fui. Quando eu desci a escada, isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira que eu abria, né, o salão na segunda, para as meninas, porque era unha e tal, e estética. Ele parou com uma caminhonete, parecia até o Luciano Huck. Ele parou com uma caminhonete com 5 funcionários da empresa dele e começou uma quebradeira lá em cima que eu não entendi nada. E ele também não me falou nada, porque ele só me perguntou o que eu iria fazer. E eu falei. Ele quebrou tudo, ele reformou tudo. E quando estava pronto, mais ou menos eu me recordo, acho que demorou assim uns 8 dias. Nossa! 8 dias. Piso, trocou tudo e... Eu tava grávida da Lívia, minha primeira filha. Hoje ela tem 10 anos. E eu virei pra ele e falei... Ele desceu e falou assim, pronto, abençoada, vamos lá ver se o negócio tá pronto. Aí eu falei assim, o que é? Desculpa te perguntar, eu sou muito curiosa, você sabe, né, Silvia? Mas o que você fez? Vamos ver se ficou do seu jeito. Então, ó, a escada estava pintada de vermelho. Tudo que eu falei, as encanações do lavatório estavam no lugar. A parte do ar-condicionado estava no lugar. Toda a estrutura, o banheiro com piso, com tudo estava no lugar. E só os móveis que não estavam. Mas tudo no cantinho certinho que ele fez. Ele falou, aqui vai ficar isso, aqui foi assim que você falou? Eu falei, foi. Ele falou assim, pois é. Eu queria te mostrar pra ti, ver se tinha ficado certinho do jeito que você falou. Eu falei, sim, mas você tá pensando em colocar quantos funcionários aqui? Eu falei com ele. Aí ele falou, só você. Aí eu? Como assim eu? Ele, porque esse espaço é seu. O quê? Eu falei, Silvio, aí eu falei, Silvio, vem cá. Não, vocês estão surtando, sabe por quê? Olha só, presta atenção. Se lá embaixo eu não tinha condição no aluguel de R$80, como que eu vou pagar isso aqui? Ele falou assim, você só vai me pagar quando tiver tudo pronto e quando você tiver um capital de giro. Porque eu sei que você é empreendedora, eu sei que você tem visão de crescimento. Porque, Simara, o meu pai, antes de começar a construção, pra gente ser um dos maiores hoje na parte de pré-moldados, a gente carregava bloco na carroça. E você começou sem se alimentar na área estética que você me contou. Assim ele me disse. Então eu acredito que você tem a mesma visão do meu pai. E eu sei que isso aqui vai ficar grande. E vai ficar grande não, vai ficar pequeno, ele me disse. Eu falei, meu Deus do céu, sério mesmo? Ele falou, sério, só vai me pagar um aluguel, você só vai me pagar as coisas quando você tiver tudo certinho, tudo pronto. Ok. 2 meses... Aconteceu coisas ruins também nessa história, tá? 2 meses eu comecei, fiz todas as divisórias, realmente, né? Fiz todo um projeto, na época, para fazer projeto era muito caro, então eu comecei a desenhar. Eu desenhei todos os meus móveis. Eu quero meu móvel assim, eu quero meu lavatório assim. E coloquei diante de Deus e até eu lembro como se fosse hoje, até o lustre. Deus, ele me honrou. Eu fui numa loja muito chique, por incrível que pareça, em Laranjeiras. E eu senti mesmo o Espírito Santo do Senhor falando bem assim comigo. Eu lembro que eu tinha R$1.000 dentro da minha bolsa. E ali, nenhum daqueles lustres que eu fiquei apaixonada. Eu falei bem... Aí ela fez um orçamento e tinha dado 2.000 e pouco, mais ou menos, R$2.400. E eu voltei, virei, e eu senti Deus falando assim no meu coração. Olha de pertinho o lustre. E eu vi que na flor do lustre, que era assim, que era pra sala de noiva, tinha alguns arranhõezinhos. Mas assim, só se você reparasse muito. Aí eu falei bem assim, mas esse valor desse lustre, inclusive, por ele ser maior, vocês não me dariam um desconto? E aí o gerente estava do ladinho, assim, sentado. Ele olhou e falou assim, faz o seguinte, levantou da cadeira e falou assim, faz o seguinte com a vendedora... Pergunta o que ela quer. Eu achei até meio grosseiro o que ele disse. Aí eu falei bem assim, não, é porque eu queria saber se tem só algum desconto. Falei assim com ele. Ele falou assim, o que você quer? Aí eu falei, eu quero esse, eu queria esse, eu quero esse e quero aquele. Se eu não me engano, era 5, porque era 5 salas, na verdade, assim, né, que eu iria colocar o lustre. Aí ele falou bem assim, pode levar, porque tá tudo em ponta de estoque. Quanto você tem? Eu falei, R$1.000. Aí ele falou bem assim, R$1.000? Então tá, pode levar os 5. Mentira. Não pode tô ser. brincando. Você não levou tô 5 brincando. lustres chique por R$1.000. Para. Eu lembro que era da Italian Color, o nome da Oi. marca.
Não tô brincando, desculpa a pergunta de falar. Não, desculpa, eu mas vi eu... um lustre desse pra minha sala, eu não tive coragem, dava 3.200, como assim? Eu não tô brincando. É um que cai assim, ó. Eu não tô brincando. A loja, inclusive, depois ela fechou. Não sei se realmente eles estavam fazendo isso porque a loja tava pra fechar. A loja mesmo. A loja, em si. Enfim, e foi isso. Eu fiquei com esse salão estética. Tinha 8 salas, eu atendi muitas noivas, né? E dali, eu comecei… Ali eu já usava peeling, já usava ácido, já usava muita coisa assim, na pele das pacientes. E eu queria sempre transformar. Se era um selante, eu queria transformar a autoestima do paciente, do cliente. Se era algo em limpeza de pele, se era algo, sabe? Eu queria transformação. Mas não era só transformação em beleza. Era o cliente sair dali satisfeito, assim. E nessa história toda, na verdade, uma lição, na verdade, de vida que a gente leva para o resto da vida da gente. Eu contratei uma funcionária. E essa funcionária, inclusive, ela falava um valor alto para os meus clientes. Por exemplo, o selante era R$300, ela passava o valor de 600 e pouco. Só que os meus clientes que me conheciam sabiam que o produto realmente era bom que eu tinha colocado ali, dentro do meu salão. E eles pagavam. E ali o meu salão e a minha clínica de estética começou a ser algo assim, só vai ali quem é chique. Desse jeito. Só vai ali quem é chique, só vai ali quem tem dinheiro. Você vai? Aí as amigas falavam bem assim… Aí o engraçado que eu já tinha escutado em outras ocasiões, festas e tal, que as pessoas às vezes nem faziam o cabelo comigo e falava que tinha ido lá e feito o cabelo lá comigo. Só para dizer que pagou um valor talvez maior. Como assim? Eu não posso comprar uma Louis Vuitton, mas eu vou comprar uma parecida e vou falar, é uma edição da Louis Vuitton. É isso. Você agregou valor na sua marca. Isso. Só que, na verdade… Mas não foi você. Mas, gente, é isso. Foi ela. Foi ela. Mas olha o que aconteceu. Ela agregou valor. Graças a Deus, a minha clínica e a estética, o salão, cresceu por conta disso. E ela, olha o que ela fez. Ela ofereceu pra minha prima, eu fiquei de licença, maternidade, e eu vi que o salão não tava indo muito bem. Tipo assim, o fluxo de caixa começou a cair. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa de errado. Eu tinha que ir lá pra ver. Uma cliente minha me ligou e falou assim, Mara, se você não for lá, fecha as portas, porque eu acho que tem alguém te trapaceando ali dentro. Eu falei, será? Ela tem. E aí, minha prima foi lá, na verdade, sem saber dessa história nenhuma, e foi fazer um orçamento. E ela falou com a minha prima assim, olha… Aqui o valor é 680 no seu cabelo. Mas se você quiser, eu faço com o mesmo produto lá na minha casa. E aí eu te cobro 300. E aí foi onde eu descobri. Mandei ela embora, essa funcionária, né? Mas Deus, ele tem um propósito. Eu sempre falo assim, que Deus escreve… Tem esse ditado, né? Deus escreve certo em linhas tortas. Não, Deus escreve certo em linhas certas. Por quê? Porque se ele não tivesse colocado ela, e ela mesma divulgou isso, sabe? Hoje, talvez eu não estaria, né? Claro que eu estaria sim, porque eu criei outra coisa totalmente diferente de salão. Sim. Mas são situações na vida da gente que realmente a gente não pode confiar, né? E essa pessoa realmente me mostrava ser muito amada. Eu te amo, meu amor, e me abraçava, enfim. É muito triste isso, né? Mas acontece. É porque você só teve experiência boa de quem te deu a mão, te ajudou, exatamente, que eu acho que você jamais, né, imaginaria, né? Imaginaria. E aí, nessa clínica mesmo, né, de estética, voltada aí para salão e tal, eu sempre quis fazer tudo, né? Eu quis ser micropigmentadora, eu quis… Por quê? Porque eu sempre queria um pouquinho a mais e transformando também a vida de mulheres. E o meu foco realmente sempre foi muito assim, mulheres. Quando eu usei… Resumindo a história toda, um peeling, um ácido em uma paciente de fototipo 3, que é uma pele mais morena, ali eu fiquei com muita curiosidade. Não foi susto que eu levei, porque essa paciente foi uma paciente assim de anos, que ela já me acompanhava, paciente não, cliente, desculpa, na época, de estética. E ela deu um efeito rebote muito grande. E ficou negra a pele dela, onde ela tinha um melasma. E ela chegou desesperada, claro, como qualquer outra pessoa, e falou assim, Simara, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Qual produto você usou? E eu sempre fui muito transparente com meus clientes. Eu falei, eu usei esse produto, mas eu preciso descobrir o que está por trás dessa célula.
Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu preciso descobrir algo, eu preciso saber, tipo, rasgar a sua pele e saber o que tem dentro. Aí ela começou a rir, ela falou assim, não, você é louca, você não é normal. Eu diria isso também. Você é louca. Aí eu falei Sério? assim, Foi mas assim? foi assim que começou praticamente a história do método célula. E agora nós entramos na história do método célula, né? O que acontece? Nesse dia, eu fui num curso em Vila Velha que tinha um jato de plasma. E eu vi com meus próprios olhos, na época, logo quando lançou o jato de plasma, que a esteticista ou o profissional habilitado, ele colocava o plasma e passava uma aguinha, assim, tipo, numa croncórdia e sumia aquilo. E, tipo, não sangrava, não acontecia nada. Eu falei assim, gente, tem sentido com tecido epitelial, que eu estudei em estética. Então, tem sentido, faz alguma coisa. Não tá sangrando, tá dentro do tecido epitelial, enfim. Eu falei bem assim, vou estudar, eu vou procurar uma faculdade que estuda célula. Eu preciso saber o que tem dentro desse melasma, eu preciso saber sabe, por que esse efeito rebote, por que ácido acontece, né, lesões tecidual e tal. Eu fui para a área da biomedicina. Quando eu cheguei na faculdade de biomedicina, eu falei, é essa faculdade. E fui na faculdade. Eu falei, olha, eu preciso conhecer primeiro, antes de iniciar, eu preciso conhecer o laboratório. Por quê? Eu queria saber se realmente eu ia estudar aquela matéria. Sim, uhum. E aí eu fui, quando eu cheguei, na Multivix, inclusive, eu fui, olhei uma lâminazinha, falei, eu queria que você me mostrasse como funciona. Eu queria ver, na verdade, o melanócito. E aí, uma dos profissionais do laboratório falou assim, esse aqui é um melanócito e tal. Ali eu me apaixonei de cara. Me apaixonei por essa célula. Por que eu me apaixonei? Porque tudo que eu já vinha pesquisando, o melanócito, ele é igual um polvo da praia. Uhum. Só que quando você olha o polvo, ele tá com os tentáculos para baixo, porque ele precisa se movimentar, certo? No livro de literatura, ele fica com os tentáculozinhos dele parado assim para cima. E aí, quando eu olhei na microlâminazinha no microscópio, eu vi ele realmente andando assim e com os tentáculos para baixo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, algo não bate. E o que hoje nós ouvimos falar muito? Que melasma é crônico, né? E que melasma não tem cura, mas tem controle. E aí eu penso assim, se é crônico, vamos imaginar numa pressão alta, que você toma medicação o resto da vida. E agora nós vamos voltar para o melasma. Se é crônico, por que não tomar uma medicação o resto da vida? Por que tem que parar logo no verão? Aí eu falei, não tá fazendo sentido. Ou eu tô doida, literalmente, ou algo não tá batendo, né? Na ciência, nos estudos, em artigo científico, alguma coisa. Mas eu preciso comprovar isso pro mundo. E eu preciso saber qual ativo é esse. Aí eu comecei a faculdade. E um dos meus mestres, meu professor que estava do meu lado, a gente ia pro laboratório direto, todos reunimos, fizemos um grupozinho e tal. E aí o grupo meio que não foi à frente, mas eu peguei ele pra mim, eu falei, eu quero é você e tal, porque inclusive as outras pessoas, Simara, hoje não dá na reunião e tal. E eu peguei ele pra mim e eu falei bem, isso aqui é muito importante. Eu falei bem assim, professor Antônio, qual o horário que você tem pra mim, pra gente fazer? Simara, vamos fazer pesquisa, vamos pesquisar e vamos embora. Um dia, fomos para o microscópio e eu fiquei mais tempo no microscópio, nesse dia exatamente. Eu olhei a célula, fiquei analisando a célula muito tempo, acho que eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos. E como uma criança mesmo, foi como se eu estivesse vendo uma onça ali dentro da pele, com vários filhotinhos, tudo passando mal, dodói ali, sabe? E a onça desesperada, querendo alguma coisa, porque o melanócito, ele é uma célula bem excitável, sabe? E toda vez que a gente coloca um ácido em cima, a gente sempre vai fazer com que ela fique mais brava ainda, sabe? Não tem aquele ditado, futucar a onça com a vara curta? É mais ou menos isso. Eu falei assim, gente, eu tenho que ter alguma coisa para acalmar. Aí eu lembrei de um ativo único que eu usava para aquele vermelhidão de limpeza de pele, sabe? Aquelas coisas assim. Só que eu falei assim, opa, mas eu posso associar isso com isso e tal. E eu recorri ao meu professor. Eu falei, professor, tem algo para te explicar. E ele é biólogo, ele é formado em farmácia, ele tem, tipo, doutorado e mestrado fora do país. Ele é um mestre, eu falo que ele é um mestre mesmo, em ciência. Aí eu falei, eu vou explicar com as minhas palavras e tal. Eu olhei a célula hoje, eu analisei ela. E eu descobri algo que eu não sei se eu tô correta, mas eu descobri algo que pode mudar muitas mulheres. Falei assim com ele, ele falou assim,
Como assim? Não tem um melasma? Ele falou, tem. Não é crônico? Ele é. Ih, Simara, nossa, não mexe com isso não. Porque eu já fui farmacêutico, fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas. Dá resultado, mas não é aquilo que o paciente procura. É uma dor de cabeça que você vai arrumar. Falei, calma, professor, deixa eu te explicar. Existe um produto, falei com ele. Existe um produto que ele, em vez de matar essa célula igual o ácido faz, porque o ácido ele vai matar o melanócito, eu preciso acalmar, eu preciso fazer ela dormir. Eu coloco a onça para dormir. E aí eu cuido dos filhotes, porque ela dormindo, os filhotes, nós temos uma ligação em sinapse, né, que a gente chama na ciência, que vai fazer essa ligação de estímulos. E esse estímulo vai levar vitaminas, nutrientes para a onça, mesmo ela quietinha, mesmo ela dormindo. Então vai haver um controle. Aí ele parou, ficou olhando para mim assim, e falou assim, bom, se você tiver, nunca vou esquecer dessa frase, esse ativo calmante, se você tiver realmente tudo isso que você falou, porque faz sentido e nunca ninguém pensou isso. Eu acredito no mundo. Eu acredito que você descobriu a roda. Ele falou assim comigo. E o que você sentiu nesse momento? Nesse momento, eu não tive perna, porque eu tava em pé, eu sentei e eu falei bem assim, e eu descobri. Eu falei. Nesse dia eu fui pra casa, quase bati o carro. De verdade, quase bati o carro, porque eu não tinha estrutura. Fui em casa, cheguei e contei pro meu marido. Eu falei, amor, eu descobri algo que vai dar certo. Vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história, vai mudar tudo. Aí meu marido falou assim, por que, amor? Eu falei, amor, eu descobri algo que vai ajudar milhares de pessoas, milhares de mulheres. Eu descobri algo. Aí meu marido, né, ele sempre me apoiou muito, mas eu acho que ele, com certeza, ele deve ter falado, essa mulher deve estar blefando. Agora ela foi longe demais. Foi longe demais e tal. E aí eu falei bem assim, descobri algo. Naquele dia, quando eu levantei cedo, gente, a minha energia tava tão positiva que eu quis limpar a minha casa toda. Eu odeio lavar banheiro. Eu comecei a lavar banheiro, eu comecei a fazer tanta coisa. E minha sogra, que morava próximo de mim, ela falou assim, o que tá acontecendo com ela? Eu falei, sogra, eu descobri algo inédito, eu vou mudar o mundo. Brinquei assim pra ela ainda. Aí ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, não, sogra, vai dar certo. Aconteceu uma coisa assim maravilhosa. E assim, vou começar a fazer com os clientes que se dispor a fazer. E eu acredito que vai dar certo. E realmente, começou a dar certo. Criei a minha técnica. Registrou, que é importante. Registrei, patenteei. Patenteou. Só que ali naquela patente, na hora que eu fiz a patente, que foi naquela semana, eu pensei assim, gente, o mundo precisa saber, né? Aí eu vim pra Vitória, que a gente passa pelo contorno e tal. Eu falei, amor, eu quero passar por Vitória. Eu falei com ele que eu ia pra casa da minha irmã. Eu comecei a olhar esses prédios. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou atingir milhares de pessoas que têm melasma e que precisam saber que tem solução? Sabe? Que tem controle. E ali eu falei assim, eu preciso falar pro mundo. E eu vi uma reportagem, inclusive no YouTube. E ali eu vi um coach, né? E eu paguei uma mentoria pra ele. E ele virou pra mim e falou bem assim, olha só, pra você descobrir, pra você, pelo menos na sua região, pra você ser conhecida, você vai criar tipo uma musiquinha. E essa musiquinha é como se fosse aquela música de candidatura, assim, sabe? Que fica na cabeça. Eu passei um dia inteiro tentando fazer uma musiquinha. E ele falou assim, cria, porque as pessoas vão começar a te divulgar. Acredite ou não, tá? Fiquei várias horas ali em frente do celular e mandava pra ele várias musiquinhas. Ele falou, não tá boa, não tá boa, não tá boa, não tá boa. Por final, eu falei bem assim, bom, só se eu dizer assim, célula, célula, célula. E ri. Ele falou, é essa. Eu falei, como assim é essa? Isso é ridículo. Ele falou, não é ridículo. Bom, realmente foi ridículo, porque até a minha própria família falou comigo assim, ei, para, tá feio, tá? Foi, a sua risada. Eu ia te perguntar isso, se alguém, em algum momento... Sim. Inclusive, minha irmã hoje trabalha comigo, ela é minha vida, eu falo, é meu braço direito, esquenta o pescoço e tal. Ela virou pra mim e falou assim, bom, não quis te falar nada não, irmã, mas tá feio. A minha cunhada falou assim comigo, ei, sua risada tá escandalosa, hein? Eu acho melhor parar com ela, não é por nada não, mas eu acho melhor parar. Eu fui embora chorando, porque eu tava na casa da minha irmã. Olha só. Eu fui embora chorando e liguei, mandei mensagem pra esse coach. Falei bem assim, olha só, a partir de hoje eu não faço mais nada e tal. Ele falou assim, Mara, presta atenção, você vai continuar fazendo. Por quê? Se está realmente incomodando as pessoas,
é isso que a gente precisa. Porque até as pessoas que não gostam de você vão te divulgar por achar que está ridículo. Que coisa! Eu falei, gente! Ai, tá acabando o tempo do podcast. Eu tô ficando nervosa, porque eu quero falar mais. Eu quero ouvir mais, Simara. Então, aí aconteceu. Eu continuei nesse célula, e rindo Era até o final. Era a essa musiquinha? E foi todo mundo compartilhando. E começaram a, por trás do célula, entender o que era. E entenderam que tratar melasma é controle, né? E aí foi realmente aonde eu fiz esse célula, fiquei chorando bastante. Recebi uma mensagem de uns primos meus num churrasco falando em coral. Célula, e rindo. E eu falei, gente, não acredito. Eu acho que eu tô no caminho certo agora. E eu não liguei para as pessoas que falavam que tava feio, que tava ridículo. Na verdade, eu nunca liguei, sabe? Eu sempre fui assim, de colocar um sapato que não tá combinando talvez com uma roupa e não ligar mesmo pro que as pessoas estavam falando. Porque o meu intuito e objetivo era realmente esse, transformar vidas, transformar a vida de muitas mulheres e que hoje realmente está acontecendo. Nossa, quem não segue, Simara, sua página é Simara Labelli. Tem uns antes e depois maravilhosos, assim, né? Tem, muito. Incríveis, assim. Incríveis. Incríveis mesmo. E hoje, assim, o que mais faz esse impacto acontecer, né? Que é mais impactante são histórias, né, das pacientes que chegam, porque por trás de cada melasma existe uma história. E essa história é uma história de superação dessas mulheres. A autoestima, né? Histórias, completamente. exatamente. É a história de mulheres que não tiram maquiagem próxima ao marido, que já tem anos. É a história de pacientes que estão isoladas há mais de 9 anos dentro de casa, sem poder sair de casa porque a mancha já está negra. Existe casos de pacientes que chegam lá e realmente, porque existe um período que você não consegue controlar mais o melasma e nem eu consegui te ajudar no método célula, porque eu acho que chega numa fase que a célula faz e traz um bloqueio tecidual e ali, eu costumo dizer que nem prego e martelinho ali. Sério? Abre essa célula novamente para poder trazer um resultado. E ali a paciente, realmente, eu vou ter que falar com ela que não tem mais como tratar. Eu acho que é a parte mais dolorosa, né, da história Então, toda. existe mesmo Existe. casos que não tem tratamento. Não tem tratamento, porque está tão agressivo, né? Já sofreu tanta agressão e lesão tecidual que realmente é irreversível. Que a gente já chama já de ocronose. Ocronose é um melasma mais roxo, mais profundo. Aí é triste. Mas é isso. Nossa, o seu trabalho é lindo demais. Sua história é linda demais. Gente, tinha que ter parte 2. É verdade. Nossa, eu quero parte 2, pelo amor de Deus. Uma coisa assim, muito importante, assim, que eu nunca pedi fama a Deus. Nunca pedi nada o que… Quando a gente sonha, né? Algo muito importante falar. Quando a gente sonha em um carro, em uma Ferrari, em uma BMW, a gente sonha e corre atrás pra gente conseguir. E pede a Deus. Só que os sonhos de Deus é muito mais além para nossas vidas. E eu acredito que quando Deus te dá esses sonhos, não o sonho que você pediu, mas que Ele tem preparado, você pode ter certeza que você fica muito mais surpresa. Porque você pensa, eu não pedi nada disso para Deus, por que Deus tem me dado? Sabe? É algo assim, surreal. E o que eu mais pedi a Deus foi reconhecimento, né? E respeito pela minha profissão. E hoje, graças a Deus, nós somos referência em melasma, tanto como capixaba, quanto nível Brasil, quanto nível internacional. Ela vai pra fora, gente, né? Não é, sim, você vai pra fora do país, né? Eu vou pra fora do país, quer dizer, fui inclusive, né, tanto em estudo, né, quanto para levar o método célula também a outras mulheres, inclusive estudar também outras peles, igual aconteceu, né, agora em Lisboa, eu fui numa faculdade, né, lá, universidade, para poder estudar também outras peles, para mim saber realmente qual é a patologia, qual é a dificuldade também das outras mulheres, talvez, sabe? Então, eu quero cada vez mais estudar. E eu eu tenho certeza que acredito que quando você acredita na sua tese, que quando você acredita que aquilo ali é o caminho, que é verdadeiro, tudo acontece.
Não, e assim, você é um grande exemplo de que mulheres que apoiam mulheres vão muito longe, né? Você foi apoiada e hoje você apoia, né? Então, assim, isso é incrível demais. Ai, Simara, eu queria tanto mais tempo. Ai, Eu obrigada também, por ter muito obrigada, vindo. Suas redes viu? sociais novamente. Simara Isso, Simara Labelle com C. com C. Isso, Simara Labelle com C. Essa caneca é um presente da Casa Duit Muito pra você, obrigada. para você lembrar da sua passagem aqui no podcast do Gui Capixaba. Muito obrigada por Olha, ter eu vindo. que agradeço, Eu quero que você sucesso. volte. Eu venho, pra gente eu continuar, venho. porque assim, nossa, eu tô muito encantada com essa história, Sim, de verdade. sim, vamos contar sim. verdade. Muita coisa. E tem muitas coisas ainda. Quero. Inclusive do empreendedorismo, né? Como aconteceu toda a história, da trajetória Sim. de clínica para clínica, esse crescimento todo que foi. Então, isso é um incentivo muito grande. Exatamente. Você não sabe, mas você hoje me deu uma injeção de ânimo, sabia? Ai, que lindo. Obrigada, Simara, Eu que de agradeço. coração. Gente, muito obrigada. Ela vai voltar, com certeza. Obrigada, fica viu? com a gente. Muito obrigada pela audiência. Simara, fica com Deus, tá? Eu que agradeço. Obrigada mais Tudo de uma bom vez. e muito sucesso, viu? Obrigada. Tchau, gente.